Olá, bom dia. Hoje, dia 9 de novembro, terça-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próximo da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesa dos trocadores de moeda. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais a casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: o zelo da sua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederdes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguirei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Destruí esse templo e reerguirei em 3 dias. Jesus traz algumas coisas muito importantes e interessantes para a gente. 2 situações em que nós devemos abrir o nosso coração para poder saborear melhor tudo aquilo que Jesus quer trazer para nós no dia de hoje. Jesus, primeiro de tudo, nos atualiza de uma maneira muito forte tudo o que vem acontecendo hoje, com a questão do zelo do templo, o zelo da sua casa. E é muito interessante porque Jesus cita aqui dizendo que tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai. Ele reconhece o lugar santo, o templo divino. O templo é a casa de Deus. Jesus nos mostra o caminho. Jesus diz que não façais da casa de meu pai. E isso nos dias de hoje deve ser muito atualizado, porque vivemos num dia em que muitos substituem a presença na igreja pelos meios de comunicação, seja através de televisão, seja através de um celular. As pessoas participam de missas à distância, achando que é a mesma coisa. Precisamos ter passado por um momento de distanciamento da nossa igreja, de distanciamento dos sacramentos em que a gente recebia, distanciamento dessa proximidade de Jesus, mas é necessário que nós voltemos para a casa de Deus. O próprio Jesus diz: aqui é a casa de meu Pai. E com essa frase, Jesus indica o quão importante deve ser o cuidado pela casa de Deus, o amor que nós precisamos ter pela casa desse Deus de amor. Jesus nos indica aqui um fato importantíssimo,
que não devemos fazer da casa de Deus um lugar de comércio, um lugar de fofoca, um lugar de intriga, um lugar de egoísmo, de falta de humildade, um lugar onde as pessoas têm invejas, procurem posições, procurem aparecer. Não. O templo de Deus é a casa de Deus, e a casa de Deus é santa. Nós precisamos ter um zelo muito grande por essa casa de Deus. Do mesmo modo como Jesus repreendeu, nós também devemos repreender tudo aquilo que nós fazemos de um modo que prejudique a casa de Deus. Devemos olhar para o nosso eu e ver se realmente temos aquele zelo, o olhar carinhoso para com os nossos sacerdotes, que são administradores desse templo, e a responsabilidade do zelo. Mas nós precisamos ajudar esses sacerdotes a cuidar desse templo, nos doando mais, servindo mais, deixando para lá toda a vaidade, todo o egoísmo, toda a falta de ajuda, toda a falta de simplicidade, de humildade, com zelo com a casa de Deus. Jesus nos atualiza hoje. Devemos estar na casa de Deus, amando essa casa, cuidando dela, vivendo dentro dela tudo aquilo que nós precisamos ser de melhor. É lá, na casa do Pai de Jesus, esse Deus de amor, em que nós somos convidados a iniciar a prática da caridade, do perdão. E exercitando a nossa fé dentro dessa casa de Deus, nós teremos um grande encontro com esse Jesus vivo, através da palavra e através da Eucaristia. Quando Jesus diz, a casa de meu Pai, Ele sinaliza para nós que é ali que nós devemos fazer a nossa morada. É ali que devemos nos apoiar, ser o grande refúgio, ser o lugar de tranquilidade. Jesus também nos mostra um outro ponto, onde ele diz que aquelas pessoas quiseram destruir aquele templo, mas ele reergueu em 3 dias. Ele reergueu aquele templo. Hoje esse templo está de pé. E nós devemos acreditar nisso. E com esse templo de pé, nós devemos procurá-lo, cuidar desse Jesus. E Ele, com um coração aberto, nos dá por completo. Hoje já não precisamos duvidar que Ele foi capaz de reerguer esse templo em 3 dias, para que Ele pudesse nos dar a salvação. Jesus fez da sua Páscoa a nossa Páscoa eterna. Jesus fez da sua Páscoa a condição de que nós podemos crer numa vida maior, numa vida melhor. E ela passa sim pelo zelo da casa de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.